12 de outubro de 2016. Brasil vence a Venezuela e no desembarque o técnico Tite e o artilheiro Gabriel Jesus são os mais assediados. Você tá com gás pra jogar amanhã? Não sei ainda, vou trabalhar em cima disso. Corinthians tenta acabar com série de 6 jogos sem vitórias daqui a pouquinho contra o Santa Cruz na Arena Pantanal. Oswaldo de Oliveira, vem aí! Desde a saída do Tite, que na verdade eu recebi 3 convites do Corinthians. No Palmeiras, Jean fala com exclusividade sobre a expectativa para o confronto de amanhã contra o Cruzeiro em Araraquara. Bruno não treina pelo segundo dia consecutivo. E São Paulo ainda aguarda o retorno de Mena e também Cueva, que estavam defendendo as respectivas seleções nas eliminatórias, para encarar amanhã o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Contra um ameaçado São Paulo, o Santos busca se consolidar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro. E ainda, a Argentina perde do Paraguai e termina a rodada das eliminatórias na 6ª colocação. Fique com a gente. O Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite, ótimo feriado para você. Estamos ao vivo aqui com o Gazeta Esportiva e hoje o programa já começa falando do Corinthians, que está sob nova direção, sob novo comando. Oswaldo de Oliveira, vem aí. Por isso, vem aqui. Nós queremos saber a sua opinião. Você acha que o treinador vai dar certo no Corinthians? Sim ou não? Acesse o site gazetesportiva.com, faça aí a sua participação, dê o seu voto. A gente quer saber a sua opinião, o resultado a gente vai mostrar no final do programa de hoje. Agora nós vamos falar do Brasil, que ontem contra a Venezuela chegou à sua 4ª vitória consecutiva e assumiu a liderança das eliminatórias 1 ponto acima do Uruguai, vice-líder. Em Mérida, o goleiro Dani Hernandes saiu jogando errado e deu esse presente para Gabriel Jesus marcar um verdadeiro golaço. Brasil 1, Venezuela 0. Depois do intervalo, William aproveitou o cruzamento de Renato Augusto e definiu o resultado. A vitória por 2-0, aliada ao empate do Uruguai, deixou a seleção brasileira na liderança das eliminatórias com 21 pontos ganhos. Eu não peguei e eu não refiz nada. Quem fez foi um grupo todo, é uma responsabilidade muito grande quando se individualiza, e é mentira. E eu já passei a idade de receber elogio e individualizar situações que elas são coletivas. Vou repetir o que eu falei para os atletas ali. Vão trabalhar bem aqui, vocês vão voltar bem para os seus clubes. E estejam rebentando. Eu estou repetindo um padrão lá nos seus clubes, só porque possam voltar aqui. É a busca de uma classificação que está num processo, mas ainda buscando. Não vai ser porque estamos no primeiro colocado que está segurado. Dá confiança? Dá. Foi consistente o resultado de novo? Foi. Mas foi dado só mais um passo. Grande jogo para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Tite está usando o bom senso, né? Não está deixando que se empolguem demais, nem com a seleção, tampouco com ele, né? Acho que meu microfone não está muito bom. Não está? Então boa noite para você, Celso. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, o Celso falava da ponderação do Tite. Isso é uma coisa interessante, realmente, porque o time do Brasil mudou muito, o jogo coletivo ajuda bastante. Era uma seleção que dependia da individualidade do Neymar e hoje é uma seleção que trabalha mais coletivamente. E com isso o time cresceu, o time evoluiu. Mas é óbvio que existem seleções no mundo com muito mais rodagem, com projeto de trabalho, com projeto de jogo, tipo uma Alemanha, uma Espanha, por exemplo, né, as principais, a França. São países que estão em estágios superiores, a própria Bélgica já está no outro estágio. E o Brasil saiu do limbo, né, com o Dunga, que fazia um trabalho dependendo só de individualidade, para um treinador que simplesmente trabalha o jogo coletivo. Isso já fez a seleção crescer bastante. Tá ok agora? Tá ok. Então vamos lá, então por favor. Verdade, Flávio. Falando da seleção brasileira do Tite, né, mostrando muito bom senso, né, para que não haja muita empolgação. Agora, que a seleção mudou muito sob o comando dele, mudou, isso não se discute. Pois não, Michele. Bom, nos outros jogos das eliminatórias, destaque para o empate da Colômbia com o gol salvador do palmeirense Mina e também para a derrota em casa da Argentina para o Paraguai.
Em La Paz, a Bolívia recebeu o Equador e as duas equipes não saíram de um simples empate por 2-2. Pablo Escobar marcou 2 vezes para os donos da casa, só que Ener Valencia também foi à rede em 2 oportunidades e deixou tudo igual. Jogando em casa, a seleção colombiana abriu a contagem diante do Uruguai com Aguilar. Christian Rodrigues de cabeça empatou para a Celeste ainda no primeiro tempo. Depois do intervalo, Luizito Soares recebeu o lançamento de Godin e virou o jogo para o Uruguai. O atacante chegou aos 19 gols na história das eliminatórias da América do Sul e se tornou o maior artilheiro da competição, ao lado de Hernan Crespo. Quando tudo parecia resolvido, o palmeirense Mina tratou de igualar o resultado mais uma vez. 2-2 placar final. O Uruguai é o vice-líder das eliminatórias com 20 pontos, enquanto a Colômbia é a 4ª colocada com 17. A decepção da 10ª rodada das eliminatórias aqui da América do Sul ficou por conta da Argentina. O time comandado por Edgardo Bauza recebeu o Paraguai em Córdoba e perdeu por 1-0. Gonzalez marcou o único gol da partida após passe do corintiano Ángel Romero. A Argentina ocupa a 5ª posição nas eliminatórias com apenas 16 pontos e nesse momento estaria classificada apenas para a repescagem. Em Santiago, o Chile precisou de muito esforço para vencer o Peru. Tudo indicava que a partida terminaria empatada em 1-1 após os gols de Vidal para o Chile e Flores a favor da seleção peruana. Só que o próprio Vidal, já aos 40 do segundo tempo, deu a vitória aos chilenos por 2-1. Apesar do resultado, o Chile permanece fora da zona de classificação para a Copa de 2018, com 14 pontos ganhos. Esse resultado do Chile, ele não retrata o que foi o jogo. O Chile não mereceu ganhar o jogo. O Chile do São Paulo é outro papo, é outra conversa. Hoje é um time feio, joga mal. Deixa ficar muito claro, né, que a vitória na Copa América do Chile, o bicampeonato, foi reflexo ainda do que se tinha com o São Paulo. E aquela derrota de 7-0, né, contra o México, aquilo foi um desastre para a seleção mexicana, que também não foi um resultado normal. E aquilo deu moral para que o Chile fizesse alguma coisa. O time é muito ruim, a chance de cair fora é muito grande com os mesmos jogadores. O mesmo aplica-se para a Argentina. Você não pode ter um técnico, olha, para usar o mínimo, limitadíssimo como o Bauza. Como treinador da seleção da Argentina, pô. Uma coisa é ele treinar time aqui na América, onde você faz uma retranca, eventualmente ganha um jogo com um pouquinho de sorte, como aconteceu 2 vezes. Claro que ninguém ganha só com sorte 2 vezes. Então ele é até aglutinador, ele deve ser bom de grupo, sabe? Ele monta aquelas retrancas e ganha com times limitados, fazendo pouquíssimos gols e tal. Outra coisa é a seleção argentina. Jogadores internacionais, jogadores acostumados a trabalhar com técnicos de alto nível. Pega uma empada dessa aí, não dá, pô. Não tem a menor condição. Se a Argentina não tirar o Bauza rápido, ela não vai para a Copa. Não tem condição, é uma coisa absurda. É como dar uma Ferrari para eu pilotar. Com todo o mérito que eu tenho como motorista, é me dar uma Ferrari, não tem a menor condição. Melhor dar um trator pra você, né? E olhe lá, e mesmo assim eu não saio do lugar. O Bauza, ele não tem condição, ele é um técnico, ele não tem capacidade para dirigir a seleção da Argentina. Não dá. Aliás, quando ele pegou o São Paulo, muito da situação do São Paulo se deve a ele. Fez um monte de porcaria. Ninguém entendia o que ele falava. Não, isso é um detalhe menor que falta. Ele não respeitava os brasileiros, já começa por aí, né? Ele não tinha o menor respeito com brasileiros, ele afastou os jogadores porque eram brasileiros, ele tratava a imprensa de uma maneira diferente. Além de tudo, ele tem essa coisa de ser... Arrogante? Não é arrogante, é aqueles idiotas que discriminam, sabe? Então, ele tem esse tipo de situação. Enquanto isso, ele ficava puxando o saco dos argentinos, ligava toda hora para lá para fazer meio campo carreirista para tentar pegar um cargo na seleção que ele não tinha capacidade para pegar. Enfim, é um cara que não, sabe, é limitadíssimo. Não dá para você entregar uma seleção no porte da Argentina num cara desse. Se a Argentina não trocar de treinador, ela não vai para a Copa. Ele não tem capacidade de dirigir um grupo desse. A situação é delicada. Agora, o curioso é que deu tudo certo. A gente falava aqui na enquete, né? O Brasil vai assumir a liderança, assumiu a liderança, algo improvável 4 rodadas atrás. O Uruguai empatando com a Colômbia, empate normal, né? O Equador empatou lá com a Bolívia, também normal, eu acho, levando em consideração a altitude e tudo. Não é normal a Argentina perder do Paraguai, né? Isso realmente em casa. Com esse cara vai ser. E o Brasil deu muita sorte. E é o próximo jogo do Brasil contra a Argentina. Tranquilo. Se ficou, com esse cara é muito fácil. Olha, o Brasil, além de ter colocado o Tite, que é o melhor técnico que a gente tem, o cara mais moderno, o cara mais atualizado,
além do Brasil ter ganho, ela ganhou muito, né? Foi um upgrade gigantesco. O Chile, nossa, ele saiu do céu para Pise, que é o Balsa do Chile. E o argentino tirou o Tata Martino, técnico de Barcelona e tal, e colocou o Balsa. Quer dizer, então o Brasil ganhou muito e os outros perderam muito. Então isso deixa a seleção brasileira com uma situação muito tranquila. E ainda há quem diga que técnico não ganha jogo. Olha, o Muricy Ramalho, imagina se ganhar. Um dos grandes técnicos que a gente teve, ele falava que técnico só tinha 20% de responsabilidade na vitória e na derrota. Eu acho que até ele já refez esse cálculo. Hoje, no mínimo, 50%, porque é o jogo coletivo que você faz geral, não. As provas estão aí. Seleção do Chile, sem o Sampaoli. Seleção da Argentina, sem o Tata Martino. Seleção brasileira com o Tite. Dá para ver claramente a diferença que faz um treinador. Verdade, claro. Bom, a seleção brasileira desembarcou em São Paulo no início desta tarde. E sabe quem foram os jogadores mais assediados? Jogadores? Um jogador, Gabriel Jesus, o atacante, e o técnico Tite. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. O Brasil volta para casa mais confiante e fugindo do oba-oba. Os mais procurados pela mídia e festejados pela torcida são Gabriel Jesus. E aí, Gabriel, tá pronto para jogar amanhã? É aquele moleque. Artilheiro, 19 aninhos, 4 gols em 4 jogos pela seleção principal. Eu fico muito contente pelo gol, mais contente ainda pela vitória, que é o que a gente foi buscar e conseguimos. E o técnico Tite, sempre exaltando o trabalho em equipe. O que você fez, Tite, para esse time jogar melhor? Fiz nada de mágica. A gente deu sequência a um trabalho que vinha sendo realizado. Não adianta colocar uma situação individual que ela não é. Não é individual, mas você contribui de que forma? De que forma? O lado técnico, o lado de saber das posições, das funções, da dosagem de trabalho, do sistema onde potencializa os seus atletas, e essa é a parte. O próximo desafio é no dia 10, no Mineirão contra a Argentina. Você fala pela grandeza do jogo, né? Mas acho que a equipe tem que manter o foco, manter o mesmo padrão, que eu acho que a gente tem condição de fazer um grande jogo. Eu acho que os mesmos 3 pontos da Argentina foram os 3 pontos que a gente ganhou hoje. E a gente vai em busca desses 3 pontos. A gente vai encarar como um clássico mundial. A gente sabe da importância que tem esse jogo para o torcedor, para nós jogadores, para todo o Brasil. E a gente vai em busca da vitória. A Argentina é uma boa prova de fogo, Tite? Não, agora a Argentina não vou falar de nenhuma projeção, só do jogo que passou. O comandante quer distância das polêmicas. Alguma possibilidade de não convocar o Gabriel Jesus por conta da reta final do Brasileiro? Não vou falar em nome agora, não tenho condição de falar em nome agora. Tá aí o técnico Tite muito assediado e aplaudido por fãs no aeroporto internacional de Guarulhos. Aquela pergunta ali foi do nosso repórter do site gazetesportiva.com, Gabriel Jesus, se vai jogar, se não vai jogar. Muito bom. Vai jogar. Tem que jogar. Vai jogar, até porque ele vai querer jogar. O Gabriel é o jogador mais jovem a fazer 4 gols em seguida, né, na estreia dele. Quebrou o recorde do Higuaín. O Higuaín com 19, o Gabriel com 17. Ou o Messi com 18, o Gabriel com... Bom, enfim, é o jogador mais jovem a fazer 4 gols, 19 ele tem, né? Desculpa. Era o Messi com 20, ele tem 19. É o jogador mais jovem a fazer 4 gols, está numa fase excelente. Confira um bate-papo sobre literatura infantil no... Primeiro, o Gabriel Jesus não é o Neymar. Sim. É outro papo. Ele é muito bom jogador, mas ele não é o Neymar. Portanto, ele vai oscilar mais, ele vai ter mais dificuldades. Ele vai para a Europa, vai cair, Guardiola, maravilhoso, vai evoluir muito, mas o Gabriel, ele é um jogador de muito talento, mas ele ainda não andou 30%. Sim. Ele ainda vai ter muito que rodar. O Neymar foi, inclusive, mais calejado por porradas, que havia uma perseguição com ele, que existe até hoje, né? Sempre tem alguma chance, o pessoal persegue, porque o sucesso dele incomodou muita gente. E o Gabriel, ele vai mais tranquilo, mais sossegado, vai pegar o Guardiola, tem a impressão que ele não vai começar jogando no City, vai ter que ter um período de adaptação. É um belo jogador, uma figura importante, mas que ainda vai ter muita coisa para rodar. E o Tite vai com calma. O Tite é muito tranquilo, muito inteligente, sabe que a euforia muito grande significa cobrança muito grande, sim, às vezes maior do que se pode dar com um time que está em início de trabalho. Aliás, eu queria aproveitar agora e falar uma coisa até meio chata. O William fez gol também, voltou a ganhar posição na seleção para esse jogo contra a Venezuela e perdeu a mãe hoje.
vítima de câncer. Ela estava muito mal. Pois é, então os meus sentimentos, a família do William, que é um batalhador, um vencedor. Pai do William, gente da melhor qualidade. O Severino também. Então, um abraço para ele sabe, e os meus sentimentos a toda a família do William. É verdade. Bom, vamos falar de coisa boa. As chuvas deixaram marcas na parede da sua casa? Sabe aquela umidade que aparece na parede, perto do chão, que deixa as bolhas feias, horríveis e tal? Olha, meu amigo Zé Mauro Negro e a Baltec tem inovações que vão te ajudar demais a acabar com esse problema. Não adianta só pintar, estourar a bolha e pintar. Não. Você tem que aplicar o Baltec Rodapé. O Baltec Rodapé é um impermeabilizante que você aplica como se fosse uma massa corrida na sua parede. É muito, muito, muito fácil de aplicar, deixa um acabamento lisinho, super branco, e aí sim você dá uma demão de tinta. Só pintura não resolve, essa é a dica, hein? Aplique antes o Baltec Rodapé na umidade. Agora, você quer renovar o seu piso, quer dar um brilho bonito, quer deixar com cara de novo, aí você vai de Baltec Transparente. O Baltec Transparente é um verniz impermeabilizante para pisos que deixa um brilho lindo, parecendo novo e, muito importante, sem quebrar nada. Então você já sabe, para proteger o piso ou a parede do lado de fora lá da sua casa contra a pichação, vá nessa dica minha, do Mauro Negro e da nossa Baltec, Baltec Transparente. Guarde essa marca, Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Beleza? Beleza, Flávio. E exatamente nesta quarta-feira, a Vila Belmiro completa 100 anos de idade. Para comemorar essa data tão simbólica, a TV Gazeta exibe durante toda essa semana a série de reportagens 100 anos do Alçapão. No episódio de hoje, nós vamos destacar a geração de Robinho e Diego, mostrando que um raio pode sim cair 2 vezes no mesmo lugar. Acompanhe a matéria de Fernando Gavini. Sou alvinegro da Vila Belmiro, o Santos vive no meu coração, dentro ou fora do Alçapão. São os meninos da vila, se tem jogo é pra lá que eu vou, toda hora fazendo gol, 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 gol. São os meninos da vila, gol, gol. O Santos é um time predestinado, né? E como pode um time ter a condição de ter o maior atleta de todos os tempos, né? E conseguir ainda, ao longo da sua história, continuar renovando? Aí dizem, mas um raio não cai uma vez só. O Santos continua, né, caindo, né, várias vezes dentro da Vila Belmiro. Mas nem sempre foi assim. O Santos viveu um período de estiagem a partir de meados da década de 80, quando os craques rarearam por aqui. O time passou longos 18 anos, de 1984 a 2002, sem conquistar um título importante. E quem mais sofria com tudo isso estava sentado aqui, na arquibancada. Quando eu era mais jovem, o pessoal falava, ela saiu, o Santos acabou. Isso me incomodava demais, né? Vinham as torcidas adversárias que ficavam lá na arquibancada destinada ao time visitante e aí continuavam lá. 1, 2, 3, o Santos estava quase 20 anos na fila. A decadência começou no exato momento em que Pelé se ajoelhou na Vila Belmiro e disse adeus ao Santos. As conquistas em série foram embora junto com o rei. Nos 10 anos que se seguiram, apenas 2 títulos paulistas foram conquistados. Em 1978, com a primeira geração dos meninos da Vila, e em 1984, com um gol de Serginho Chulapa sobre o rival Corinthians. O que parecia pouco se comparado com a era Pelé, ficou ainda pior. Até a Vila Belmiro deixou de ser tão temida e teve rival fazendo a majestade da bola se render dentro do seu próprio tempo. Um lance que o Marcelinho veio, deu fez uma jogada no nosso zagueiro e o Edinho era
era o goleiro e ele foi, e ainda o Pelé depois disso disse que ia dar uma placa para ele, né? Aquilo para mim foi um negócio inaceitável, né? A história começou a mudar justamente na Vila Belmiro. O ano era 2002. Sem dinheiro e depois de um péssimo desempenho no primeiro semestre, o Santos não teve outra saída a não ser apostar nos meninos da base. A sorte é que lá estavam Robinho e Diego, que se juntaram a outros jovens como Renato e Elano. E o primeiro teste desta turma foi na Vila, num amistoso contra o Corinthians, antes do Campeonato Brasileiro daquele ano. O Leão queria uma equipe forte, o Corinthians, na época, que era treinado pelo Parreira, né? Tinha acabado de ganhar o Rio São Paulo. Tinha acabado de ganhar o Rio São Paulo, vinha como o lado esquerdo como um dos melhores, que era o Ricardinho, o Gil e acho que o Kleber, que era o melhor lado esquerdo do Brasil. O Santos passava por uma situação muito difícil, era uma oportunidade para nós jovens, né? Que alguns deles subindo, como era o caso do Diego e o Robinho. Com esse espírito e um show da dupla Diego e Robinho, o Santos atropelou o Corinthians e venceu por 3-1. Guardei um gol de cabeça, né, o terceiro. Cobrança de falta, acho que foi do Diego, se não me engano. Né, acabei fazendo o terceiro gol, né, especial para mim também, ainda mais em cima do Corinthians, né, que eu quando cheguei aqui o pessoal falava, olha, perde o campeonato, mas ganha do Corinthians. E foi uma exibição assim, eu acho que todo torcedor ficou bastante surpreso, né? Mas a gente já vinha trabalhando daquela maneira no treinamento. Eu, não só como torcedor, mas acima de tudo com a responsabilidade do presidente, nunca fosse imaginar que o time fosse ser tão envolvente contra um adversário tão qualificado como o Corinthians. E ali em diante o Leão falou, não vou com essa equipe, né? Então muitos aqui achavam que ia brigar para não cair, né? Até porque era uma equipe jovem. E o Santos não só disputou o Campeonato Brasileiro com esse time, como também foi campeão. Na final, no Morumbi, o título veio sobre o Corinthians. Mas a Vila Belmiro teve também papel importante nas quartas de final contra o São Paulo e na semi contra o Grêmio. Os dois jogos estavam lotados, o torcedor em cima, incentivando. É uma ajuda extraordinária da Vila Belmiro. Fizemos uma vantagem de 3-1 contra o São Paulo, no jogo contra o Grêmio nós fizemos 3-0. Então acho que a Vila Belmiro, o papel dela foi fundamental nessa conquista nossa em 2002. Uma vez terminado o jejum, as conquistas voltaram. Logo veio o Brasileirão de 2004, mas faltava voltar a ganhar o Paulista. Foram 22 anos de espera, até que em 2006 o Santos foi campeão. Não há tempo para mais nada. Termina o jogo na Vila e o Santos, depois de 22 anos, conquista novamente o título de campeão paulista. A nossa taça de 2006 veio do céu. Esse foi o momento mais feliz da minha vida. E aquele momento foi um momento que eu vi muita gente chorar, né? Porque foi um momento emblemático, né? Da emoção de um título, e aí daqui a pouco vem um helicóptero descendo, ninguém esperava, né? Quando o helicóptero desceu ali no gramado, a gente viu aquela taça saindo, nossa senhora, aquilo ali foi um dos momentos mais inesquecíveis. E desde então o Santos está mantendo ali uma sequência importante de títulos. Acho que só vista nos anos 60. O Santos, a Vila que é o homenageado né, do dia, a Vila ela tem uma marca que o Santos poderia explorar bem melhor. Sim. O cara só dizer, olha, aqui nasceu o Pelé, aqui o Pelé fez os maiores jogos da sua vida, aqui ele fez 8 gols. Só isso já valeria uma visita guiada. Eu tive... Mais ou menos como o que faz o Boca, por exemplo. Eu tive o ano passado lá em Madrid, em Barcelona, fazer as 2 visitas guiadas. Guiada não, sem guia. A guiada custa mais caro. Mas eles colocam, é claro que não em dia de jogo, né? Mas eles colocam sinalizações que você vai seguindo, você entra no vestiário, você tira foto, você pisa no gramado, na beirada do gramado e tal, não onde se joga futebol. Bom, isso rende uma grana. Eu estava lá, eu lembro que eu paguei coisa de 25 euros, multiplicado por R$400.
A hora que eu cheguei tinha fila, a hora que eu saí tinha fila. O dia inteiro isso. É um rendimento extraordinário. E aproveita-se mal, né? Porque é um templo. O japonês, o chinês, o russo, o cara vem aqui, falou Pelé, o cara conhece mais que o Brasil. Eu sempre falei isso, o Pelé é mais conhecido que o Brasil. O cara quer saber onde o Pelé jogou. Tá cheio de gente que vai no cemitério aqui, aqui vê o túmulo do Senna, cemitério do aeroporto. Então, o cara vai ver o cemitério, mas às vezes ele não vai querer ver um campo de futebol, que é um lugar tá aqui do lado, né? O cara vem para São Paulo, não, cara, é uma cidade bonita, gostosa, faz um passeio. Então, é mal explorado. O Santos poderia ganhar muito dinheiro. Nem sei se existe se existe esse roteiro, esse tour. Ele deveria ser mais divulgado. Tem também o Museu do Pelé, que está mal aproveitado. Poderia fazer um tour geral. O Santos é o único time brasileiro que ainda se conhece um pouco lá no mundo por causa do Pelé. Porque os outros não são conhecidos. A seleção... Lembra muito o vôlei. A seleção brasileira de vôlei é muito conhecida, mas os times não. Mesmo aqui para nós. Lá fora, a seleção brasileira é respeitada. Mas os times não são conhecidos, até porque o nosso calendário é invertido, os times não conseguem fazer marketing lá fora. Estão perdendo terreno até aqui. Quando você vê um monte de menino com camisa do Barcelona, do Real, do Chelsea e tal. Isso era uma coisa muito legal para se aproveitar. Também acho. Excelente aliás, ideia. você falou da Vila, porque é o assunto em questão, mas em outras regiões, em outras áreas, fazer um museu decente, interessante e tal. A Vila tem muita história para contar. Não só num passado distante, mas num passado recente também. E daria emprego até para o ex-jogador. Você pensou, você faz uma visita guiada com o Dorval. Sim. O cara morre, cara. Imagina o Santista que vem de lá daqui conhece. Pô, esse aqui jogar e mostra a foto do Dorval do lado do Pelé, eventualmente tem a chance o Pelé de comprar uma camisa autografada por ele. Isso aí é uma loucura. Uma vez por mês tem uma visita guiada por uma estrela ou dessa. Até diariamente, esse pessoal. E lá no Museu do Real e do Barça, você tira a foto com o jogador que você quiser. Claro que é virtual. Então você está no time, você entra no time. Tem uma hora lá que eu fiz um gol com o Cristiano Ronaldo e com o James Rodrigues. É legal, isso tudo é grana. Você paga mais. Você quer ter uma foto, cara, que jogador você quer? Lá do Messi. Faz assim, você faz assim, tonto, né? Mas você faz isso aqui, você está abraçado, quando vem a foto, você está abraçado com o Messi. Você gasta mais 10 euros, você faz isso. Aí você compra uma camisa do Santos, você compra um chaveirinho. Pô, gente, é só fazer. Aí você faz um chaveirinho. A história do Santos está aí, é uma história fantástica que tem que ser aproveitada. Bom, acompanhe o Gazeta Esportiva nas redes sociais, twitter.com/Gazeta Esportiva, no Facebook a página Gazeta Esportiva. Você pode rever os programas no site da TV Gazeta, tvgazeta.com.br, tá bom? Seguinte, a 30ª rodada do Brasileirão começou hoje de manhã na Arena Condá, entre Chapecoense e Sport. Daqui a pouquinho a gente mostra como que foi essa partida para você, porque tem toda a repercussão do Oswaldo de Oliveira. Agora nós vamos ver quais são os outros 9 jogos dessa rodada. Boquinha, eu vi que você está aí hoje trabalhando, feriadão. Põe a arte aqui, Boquinha, pai da Sofia. Daqui a pouquinho, 7h30, o Coritiba recebe o Figueirense no Couto Pereira. Pouquinho mais tarde, às 9h45, mais 2 partidas, Botafogo contra o Internacional no Estádio Luso Brasileiro e Santa Cruz e Corinthians na Arena Pantanal em Cuiabá. Amanhã, outros 6 jogos fecham a rodada. 7h30, 3 partidas. Em Araraquara, na Fonte Luminosa, o Palmeiras mede forças contra o Cruzeiro. No Mineirão, o Atlético faz o clássico estadual contra o América, e em Campinas, a Ponte Preta do Flávio Prado recebe o Vitória. Às 9 da noite, mais 3 duelos, em Volta Redonda, clássico entre Fluminense e Flamengo. No Pacaembu, o São Paulo encara o Santos, glorioso Santos, e em Porto Alegre, o Grêmio enfrenta o Atlético Paranaense. É isso aí, Boquinha. É Felipe, o filho do Boquinha? Ele tem um outro filho chamado Felipe, depois você vê. É isso, né? No São Paulo, o técnico Ricardo Gomes só deve definir amanhã a equipe que vai enfrentar o Santos no Pacaembu. Veja com o Felipe Sboril. O São Paulo precisa dar um bico nessa crise. Sem vencer a 4 rodadas, como o terceiro pior ataque da competição, o time de Ricardo Gomes está distante, apenas 3 pontos da zona de rebaixamento. Uma posição difícil, que pode ser vencida com a união do grupo. A situação que a gente está vivendo, independentemente se o ataque não faz, se a defesa toma, é todo mundo, aqui é um coletivo. Ganha todo mundo e perde todo mundo. Então a gente tem que trabalhar em conjunto para que nessas próximas partidas, principalmente amanhã, a gente possa efetuar as chances que a gente tiver com gols para a gente sair com a vitória. Números que não favorecem o São Paulo nesta temporada. Um ataque que não marca há 6 jogos e um time que venceu apenas um clássico dos 7 que disputou em 2016. Amanhã, contra o Santos no Pacaembu, vontade não vai faltar. Se a gente for olhar também no retrospecto,
nos últimos 5 jogos aqui, principalmente no Pacaembu, contra o Santos a gente venceu 3 jogos. Então a gente agora não tem que olhar o passado, a gente tem que fazer o agora. Espero que amanhã a gente possa dar uma resposta positiva no Clássico, não só pelo Clássico, mas sim pela situação que a gente está vivendo. E a gente vai em busca dos 3 pontos para a gente ficar na posição mais cômoda no campeonato. Depois de cumprir suspensão, o retorno de Wesley está assegurado. Junto com ele, Mena e Cueva, que disputaram as eliminatórias com as respectivas seleções, chegam hoje à concentração e vão para o jogo. Bruno não treinou pelo 2º dia consecutivo e está praticamente fora do jogo de amanhã contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, Buffarini deve ser aproveitado na lateral direita. E para atrair o torcedor, a diretoria promoveu um saldão de ingressos para quem anda chateado com o clube. Arquibancadas a R$20, tobogã a 10. Neste momento difícil é hora de pedir ajuda a quem nunca deixou o São Paulo de lado. A gente não está naquele momento bom para cobrar a presença do torcedor, mas aqueles torcedores que amam mesmo o clube, espero que compareça amanhã no estádio para poder nos incentivar, a torcida única. E a gente sabe que nesse momento que a gente está vivendo, cada apoio, a cada ajuda será muito bem-vinda para nós nesse momento. Nessa altura do campeonato, uma vitória do São Paulo, quer dizer, claro, sempre no Campeonato Paulista a vitória é sempre importante, mas pelas circunstâncias, pelo que aconteceu com o Cruzeiro, com o Internacional, o São Paulo só 3 pontos à frente da zona de rebaixamento, a vitória é fundamental. Faltando 8 rodadas, Flávio, se o São Paulo perder, vai ser um Deus nos acuda lá no Morumbi. E a velha história da pressão para o tamanho do time, né? O Sport perdeu hoje. Então o Sport está numa situação bem delicada. Mas o Sport, ele entrou na competição para evitar rebaixamento. É diferente, normal. A pressão é outra. O próprio Vitória, que vai jogar amanhã com a Ponte, é outra. A própria Ponte. São Paulo é diferente. São Paulo entra com uma expectativa muito grande. E se ele entrar nessa zona de rebaixamento, ou ficar muito próximo dela, a pressão em cima do São Paulo vai ser só do tamanho que é do Inter, que é do Cruzeiro e tal. São os times enormes que estão à beira nessa situação crítica. Mas realmente a bola que o São Paulo está jogando não é bola para sair. Eu acho que o último resultado plausível amanhã é a vitória do São Paulo. Primeiro a vitória do Santos, segundo o empate e depois a vitória do São Paulo. Agora, o time pode se superar, pode fazer alguma coisa a mais. E um desfalque considerável para o Santos a ausência do Bruno, né? Pro Santos. Numa situação bem mais tranquila, o Santos treinou em meio a um clima de festa. Reportagem Adriano Dolfi. Um dia de festa na Baixada Santista. Aniversário da Vila Belmiro e também o Dia das Crianças. O zagueiro David Braz trouxe até o pequeno David Neto de 2 aninhos para brincar e até mesmo participar da entrevista coletiva. Muito feliz de estar fazendo parte, né, de ter jogado nesse estádio maravilhoso, nessa vila mais famosa do mundo, né, e tudo especial, né, o Dia das Crianças. Trouxe aí meu filho aí para poder comemorar comigo, né, filho? Né? Então, estou muito feliz de estar vestindo essa camisa, de estar na história aí da Vila Belmiro, do Santos, né, e poder estar aí com meu filho aí comemorando essa data aí especial. Um clima de descontração que antecede o importante clássico com o ameaçado São Paulo. Mas por aqui ninguém quer entrar na conversa de motivação para afundar ainda mais o rival que está próximo da zona do rebaixamento. A equipe de São Paulo tem bastante qualidade, todos os times grandes passam por isso, né? Você citou aí, a gente passou por isso no ano passado e recuperamos e chegamos até a brigar para estar entre os 4 primeiros para a Libertadores. E espero que não seja contra a gente, que eles possam se levantar, né? A gente vai procurar fazer o nosso futebol em busca dos 3 pontos. Tem que ter respeito pelos jogadores de lá e pelo time do São Paulo, como eles também têm que ter pela gente, só que entrou dentro de campo, nas 4 linhas tem que jogar futebol, tem que brigar por jogo, brigar pelos 3 pontos e o Santos tem que estar lá em cima sempre. Sobre eles, 3 pontos da zona de rebaixamento, isso já não é o problema nosso, é deles. Temos que fazer nosso papel para se manter no G4. Já para o Santos, que fechou mais um treino na véspera da partida, vale o futuro no Campeonato Brasileiro, pensando em título e, claro, vaga na Copa Libertadores da América. Quando tiver chance ainda de disputa de título, né, na matemática, a gente ainda tem chance de ser campeão, a gente vai procurar acreditar.
Sabemos da dificuldade que vamos encontrar, né? Porque vamos enfrentar fortes equipes, né? Já começa um aí contra o São Paulo. Então, acho que jogo a jogo. Jogo a jogo a gente tem que ficar somando pontos, né? Esperamos que seja sempre 3 pontos. E, se Deus quiser, a gente vai procurar fazer o melhor para ajudar o Santos a conquistar mais 3 pontos com o São Paulo. No Pacaembu, acho que é grande jogo, a gente está sem perder lá, acho que é 14 jogos, se eu não me engano. Só que, como eu disse também, a gente temos que ter atenção, é um grande time, temos que entrar atento. E esses 3 pontos vai ser muito importante para o adequado do campeonato, para poder chegar na Libertadores, se Deus quiser, o título. Considerando o momento dos dois times, aliás, você falava isso, né? Claro. Pela lógica dos resultados, o Santos é o favorito. Infelizmente, o futebol não tem essa lógica toda, mas o Santos está mais inteiro, está mais tranquilo. Até você vê pelas matérias, né? Enquanto um está num clima mais descontraído, o outro está mais pesado, o que é normal, é natural. Claro. Ou até, sei lá, o jogador também tem brilho, né? Às vezes a gente pensa que o jogador não sente, mas o cara sente, é complicado. O jogador de São Paulo está cabreiro, está envergonhado, sabe que a coisa não está rolando como ele esperava. E ninguém vem para perder, claro. Essa é a verdade. Agora, é claro, se é mal contratado, isso é culpa de direção. Contrata mal, traz jogador que não tem nível para jogar no time. Mas a partir do momento que o cara está lá, o cara quer ganhar, e aí não consegue. E o Santos está fluindo, embora não seja... em alguns momentos a gente espera mais do Santos, né? Mas o clima é muito mais tranquilo. O Santos está muito próximo da Libertadores, que é o que ele pode alcançar. E o São Paulo, o que se fala de São Paulo, está lutando para não cair para a Série B. Ou seja, é muito menos que o São Paulo pode e deve apresentar. Né? A gente espera mais do Santos, porque eu acho que o Santos nos acostumou muito mal. Porque mesmo com reformulação, com tudo, o Santos manteve um nível de futebol ofensivo, de jogando para frente, buscando resultado, fazendo campanhas boas quando você imaginava o pior, quer dizer, eu imaginava no ano passado, por exemplo. Falou-se em rebaixamento aí, o time. E chegou o Dorival com um time na zona de rebaixamento e, sabe, levou até para a final da Copa do Brasil, quer dizer, por pouco não conseguiu vaga na Libertadores também. Mesmo, e aí, esse ano, por exemplo, está aí de novo na briga por Libertadores. Não, e deve entrar, a possibilidade é enorme do Santos classificar. Então o Santos cumpre, o Santos está fazendo tudo direitinho. E claro, não tem a mesma grana que os outros, é mais difícil, é mais complicado. Mas o Santos não decepciona, não. Bom, o Palmeiras também entra em campo amanhã contra o Cruzeiro em Araraquara e o clima é de total mistério sobre o time titular. Alexandre Silvestre bem que tentou, mas não conseguiu arrancar nadinha sobre a escalação do lateral Jean. Olá pessoal, muito boa noite. O Palmeiras do Jean amanhã pega a equipe do Cruzeiro na Fonte Luminosa, em Araraquara. Quem é que tem o rival mais complicado entre líder e vice-líder? O Palmeiras que enfrenta a Raposa ou o Flamengo que tem o clássico com o Fluminense? 2 jogos dificílimos, cara. Acho que as duas equipes aí estão num nível de competição muito grande, né? Tanto o Flamengo por enfrentar o Fluminense, que está brigando aí pela Libertadores, como a gente vai enfrentar o Cruzeiro, que está numa ascensão, né? Ganhou alguns jogos aí. Pau a pau, então? Com certeza, cara. Jogo brigado, jogo difícil aí pros dois. É difícil, né? De falar qual que vai ser mais pedreira. Esse mistério todo do Cuca, cada jogo, fecha treino, abre treino, despista a imprensa. Faz algum tipo de resultado positivo para você dentro de campo? Isso é importante, já? É importante, cara. Porque, como eu falei, acho que a tecnologia hoje está muito avançada, né? E hoje qualquer um pode filmar e ver de vários ângulos, de várias formas, né? Como que o time adversário está treinando, está se preparando e a equipe adversária acaba trabalhando mais, né? Em cima daquilo que sabe que vai enfrentar, né? Quando você esconde o seu treino, esconde a sua equipe, a equipe adversária fica num ponto de interrogação na cabeça, né? Então eu acho que isso é muito importante para o trabalho do Cuca e está sendo muito importante para o nosso time. Nós também, interrogação. Zé Roberto vai no meio, na lateral, você vai pela direita mesmo, né? Ou pode pintar uma surpresinha? Não, cara, eu não vai falar nada. Não estou autorizado a falar. Já sabe, pelo menos, como é que vai ser armado o time? Já sei. Jesus e Mina, por exemplo. Tudo planejado. Ficam no banco? Não sei se der tempo, eles se sentirem bem, acho que isso daí é normal, né? Se eles se sentirem bem, vão jogar, eu acho. Mas se não, vão começar no banco. Não me desminta. Amanhã é Jean e mais 10. Obrigado, cara. Valeu. Boa sorte. Eu vou dar risada só. Tchau, pessoal. O Cuca trabalha assim e eu não tenho nada contra. Cada um faz o seu trabalho do seu jeito, tá dando o resultado, que é o mais importante, né? Tá tudo bem. O Palmeiras tem mostrado
boas alternativas. Quando perde jogadores importantes, ele tem conseguido render. Não jogou bem contra o América, mas fez o que tinha que fazer. Né? O jogo de amanhã é bem mais difícil. O Cruzeiro é bom time, está em ascensão mesmo. Até aquelas coisas são cascatas de jogador, né? Mas no caso o Jean não está cascateando, não. Realmente é muito forte. O Cruzeiro está crescendo bem. Eu acho que o Mina e o Gabriel começam jogando, mas eu não sei se suporta o jogo inteiro. E um detalhezinho, Celso. O torcedor do Palmeiras aproveite bastante o Mina, porque esse cara não vai ficar muito tempo. Nossa, aí. É muito bom jogador. Não é que ele não vai ficar muito tempo no Palmeiras, ele não vai ficar muito tempo na América do Sul. E ele tem um pré-contrato com o Barcelona. E o Piquet já tá, né, já começava a parar com seleção e tal. Eu tenho a impressão que esse cara vai embora muito rápido. Ele é muito bom jogador, ele é rápido, ele faz gol bem. Ele dança bonito. É verdade. É verdade. Ele é muito bom jogador. Ele tem uma presença de área forte, tanto defendendo como atacando. Ele invariavelmente está fazendo gol. E não só de cabeça, põe o pé na bola. Ele tem presença. E é irreverente essa dança, realmente. E é dança no Palmeiras, é dança na seleção colombiana. Também acho que foi uma das melhores contratações que o Palmeiras fez nos últimos tempos, indubitavelmente. É pena que seja uma... Tá de passagem, porque não tem jeito. Como eu entendo que mas o Palmeiras foi campeão brasileiro já. Como eu entendo que o Cueva rapidamente vai seguir também. Se olha o Cueva, você fala, nossa, o cara tá fora do lugar. Infelizmente, a gente gostaria que a nata do futebol estivesse na América do Sul, mas não está. Quando o jogador fica muito tempo aqui, ele atrasa a carreira dele. Eu falo e insisto muito nisso. O Neymar perdeu muito tempo no futebol brasileiro. Ficou 3 anos aqui. Se ele não tivesse feito isso, provavelmente ele já seria o melhor do mundo ou já teria ficado em segundo, estaria brigando. Ele teve que se adaptar 1 ano lá e tal. Isso foi mérito do Luiz Álvaro, que segurou. E às vezes ele não foi reconhecido. Infelizmente morreu sem esse reconhecimento. Mas na verdade hoje o grande jogador, o jogador acima da média, não segura, porque a nata do futebol está na Europa. Tudo que tem de melhor é lá, infelizmente. A gente gostaria de ter a mesma grana, a mesma estrutura, melhores gestores. Mas não tem jeito. Ele vai ter marketing interessante para o campeonato, um calendário decente, para valorizar, né, esse campeonato que é o principal do país. Os caras vendem, mandam para lá e para cá, é uma zona. O Santa Cruz vai receber o Corinthians em Cuiabá, o América leva o jogo do Palmeiras para Londrina, quer dizer, de mecos que vendem, mandam. Aí não dá. O time assim não dá para você disputar. Mas é um bom dinheiro, então vira time exibição, vai ganhar dinheiro, entendeu? E o time que não tem capacidade de lotar a própria casa, tem que vender fora, não pode disputar, é timeco, tem que tirar de campo. Dá uma limpada. Agora, a CBF deveria proibir isso. Sim, proibiu agora nas últimas 5 rodadas. Se ela fosse séria, mas como ela não então para ela tanto faz. Né? Atenção! Aqui, vem aqui na câmera, isso, já está aberta a votação para escolher os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro no Troféu Mesa Redonda. O Troféu Mesa Redonda, você sabia que o Troféu Mesa Redonda é a única premiação do futebol brasileiro em que você, que está aí no sofá assistindo a gente, é quem ajuda a escolher os vencedores? Sabia disso? Para votar, é só acessar troféumesaredonda.com.br, né, Flávio Prado? Já visitou o site? Viu como já tá demais, tá muito lindo. Tem imagens das 12 edições anteriores. Nossa, tem uma na primeira lá, tá com gumecos no cabelo, é um negócio meio estranho. Nossa. Você vai lembrar. Aí você vê os jogadores, eles ficaram mais velhos. A gente não. Não, a gente tá mais experiente. Mas é muito legal, você pode brincar, fazer sua tática, seu jeito de jogar, bem legal. E a Lux Color, a Baltec e a cerveja A Outra estarão com a gente em mais uma edição do Troféu Mesa Redonda, o Oscar do futebol brasileiro. Arrasou. Já votou, Celso? Não, vou votar mais pra frente. Estou esperando, tenho dúvidas em algumas posições. Bonitinho, Celso. Hora de falar do Coringão. O jogo é contra o Santa Cruz na Arena Pantanal, mas o assunto que desde ontem vem agitando o clima no Corinthians é o acerto com o técnico Oswaldo de Oliveira, que deve ser apresentado agora, nas próximas horas. A partida dessa noite contra o Santa Cruz vai ser a despedida do técnico Fábio Carille no comando técnico do Timão. Isso porque Oswaldo de Oliveira, que hoje de manhã se desligou do esporte, é o novo técnico do Corinthians. Oswaldo queria assumir a equipe só na próxima temporada, para que pudesse cumprir seu contrato com o clube pernambucano até o fim do ano. Mas a diretoria corintiana atrelou esse acerto a uma vinda imediata do treinador para o clube paulista. Essa será a 4ª vez que Oswaldo assume o time corintiano. Em 99, conquistou 2 títulos, um paulista e um brasileiro, mas marcou seu nome na história do clube no ano 2000,
ao vencer o primeiro Mundial da FIFA diante do Vasco da Gama em pleno estádio do Maracanã. Osvaldo chega com alguns objetivos bem definidos. O primeiro deles, o de classificar o clube para a pré-Libertadores, e o outro, o de participar da montagem do elenco corintiano para 2017. Já o maior desafio do novo treinador será mesmo de conquistar títulos, assim como fez Tite nos últimos anos, pois só dessa maneira ele terá total aprovação da fiel corintiana. Dentro do meu coração. A apresentação de Osvaldo deve ser já nessa quinta-feira e a estreia no próximo final de semana contra o América Mineiro na Arena em Itaquera. Hoje pela manhã, o técnico Osvaldo de Oliveira fez o último jogo no comando do Sport, no duelo contra a Chapecoense. E olha, não foi das melhores despedidas não, viu? Na Arena Condá, a Chapecoense recebeu o Sport e abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo com Diego de cabeça. Na etapa final, o Ananias aparece rápido na área e amplia a contagem. Ainda houve tempo para Kemp selar a vitória do time local. Final, Chapecoense 3, Sport 0. Desde o início, desde a saída do Tite, que na verdade eu recebi 3 convites do Corinthians, resisti aos 3 e agora uma situação de decisão que, sentindo que a minha possibilidade de permanência no esporte no ano que vem não tinha firmeza, não tinha uma decisão tomada, né? Então eu, com exemplos que eu tenho anteriores, por exemplo, ano passado, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato, a maioria dos jogadores do Flamengo eu tinha indicado e com 2 rodadas eu saí. Então eu não posso mais passar por esse tipo de coisa, né? Então eu tenho eu acho que o esporte pode seguir daqui para frente, vencendo as partidas que tem vencido em casa, reagir e conseguir ficar na primeira divisão. Acho que esse discurso do Osvaldo, Flávio, ele faz algum sentido. Normalmente a gente questiona o clube que manda embora o técnico, a gente também questiona um técnico que deixa o clube numa situação delicada. Segundo ele tentou uma renovação, tentou conversar com os dirigentes do esporte, não houve acerto, que vai ter eleição e tal, e resolveu abandonar o barco para assumir o Corinthians. Agora, antes mesmo de falar do que significa Osvaldo Oliveira voltando para o Corinthians, não foi o presidente Roberto Andrade que disse, criticando a CBF, que era um absurdo tirar um técnico que tinha emprego, que estava contratado, que ele não faria isso, que ele não consultaria um técnico empregado? E aí o Osvaldo disse que recebeu 3 consultas do Corinthians estando no esporte? E eu ouvi também ele dizendo que o Carille estava confirmado até o final do ano. Pois é. O técnico Cristóvão Borges não é mais técnico do Corinthians e não contrataremos ninguém. Fábio Carille será o técnico até o final do ano. Acabou rápido o ano, sem Natal, inclusive, né? Pois é. Nós já estamos no ano, já estamos em 2017, que legal. Pois é, quer dizer, são coisas que, ou seja, não dá para você levar muito a sério, né? Não, é muito varziano, né? Isso aí deveria ser uma coisa definida de cima para baixo. O técnico não pode ser demitido, se for o clube não pode contratar e por aí vai, mas é tudo muito varziano, muito de qualquer jeito. Estou falando de CBF, sim, mesmo, claro. que ela deveria regulamentar. É normal na Europa o cara assinar um contrato contra o clube para depois de 6 meses. Não tem problema nenhum. E o Osvaldo assinar um contrato, o ano que vem eu estou no Corinthians, acabou. Bom, isso seria o normal, correto, agora, não deixaria o esporte na mão. É claro. Agora é uma várzea, então de repente o esporte também vai contratar alguém que está empregado. Então é tudo muito varziano, é tudo muito de qualquer jeito. Agora especificamente o Osvaldo. O Osvaldo chega com o aval do presidente, parece, eu não frequento o Corinthians, que há muita rejeição ao nome do Osvaldo, ele chega com dificuldades, como o Cristóvão chegou. Claro que o Osvaldo é muito mais técnico do que o Cristóvão, no meu conceito. Foi campeão no Corinthians, incomparável. Né? Não acho que o Osvaldo seja defasado, eu tenho visto alguns trabalhos interessantes dele, mesmo aqui no Palmeiras não foi ruim, mas chegar com desgaste num clube que está com a política efervescente, como o Corinthians nesse momento, ele vai ter problemas. A cobrança vai ser muito, muito alta em cima dele, porque ele é o homem do presidente, só do presidente. Talvez não tenha respaldo de outras alas e tal, como aconteceu com o Cristóvão, que era o homem do Andrés. Aliás, a propósito disso, o Andrés vem no Mesa Redonda domingo, tá? Então, a agenda do presidente
Roberto de Andrade não estava batendo com os nossos pedidos já 3, 4 vezes. Então a gente vai trazer o Roberto de Andrade para falar sobre o André Sanches para falar sobre o Corinthians. Eu não quero ser injusto, Flávio. Eu gosto do trabalho do Oswaldo. Valorizo, reverencio um técnico que busque o jogo ofensivo, e ele busca isso. Normalmente os times dele são times que sofrem muitos gols, mas marcam mais do que sofrem. Ele até deu uma aprimorada na questão defensiva, um acerto. No começo da carreira dele isso era mais comum. Mas ainda assim, Flávio, eu faria uma aposta numa... Sabe, é mais do mesmo. É mais do mesmo. E ele falou que já tinha recebido 3 vezes por que não apostar num técnico como o Roger, por exemplo, que significa, sabe, uma novidade, uma inovação? Tem que esperar ele estourar num outro clube para depois contratar? Eu acho que o... Mas falta título para ele. Porque ele já estourou no desde 2011. Mas eu acho que os gestores não sabem como é o trabalho da pessoa, entendeu? Então fica muito limitado aquilo que... Por isso que eu falo que precisamos de profissionalização. De qualquer forma, boa sorte ao Oswaldo Oliveira, que é um grande cara, um cara do bem, um trabalhador, gentil, tem história no clube. Tomara que ele seja feliz. Eu torço muito para que dê certo, embora ache que é um pepino, porque ele vem, ele entra no meio de uma briga que não é dele, né, mas acaba sobrando para ele. É a aposta do presidente do Corinthians, mas metade ou mais da diretoria ali não apoia. Então ele vai entrar numa batata quente. E na verdade, o Corinthians é o Andrés. Claro. Então, quer dizer, o Gobi está lá, foi lá porque o Andrés pôs, o Roberto Andrade porque o Andrés pôs. Então, é complicado. É um grupo, né, comandado pelo Andrés, que comanda o futebol do Corinthians. Quando você tenta fugir desse grupo, é complicado. Se a posição dele não é a do grupo, complicado. Então, só retomando, domingão, André Sanches ao vivo no Mesa Redonda. Já prepare as suas perguntas para você mandar por e-mail para a gente. Já vai mandando, mesaredonda@tvgazeta.com.br. Final da nossa enquete do site gazetesportiva.com. Você acha que o OO vai dar certo no Corinthians? Deu que sim, né, João? 67% dos votos. O povo está acreditando nele. Tomara. Eu torço por ele. Claro. Talvez seja ruim com ele, pior sem ele. Enfim, o programa de hoje termina aqui. Feliz Dia das Crianças para vocês. Feliz aniversário, Américo Bittar, que é nosso diretor daqui da TV Gazeta. Grande poeta. Um beijo para você, Bittar. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Tchau, Parabéns, Bittar. Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Um abraço, eu volto sexta. Tchau.